Bom dia, eu professor Francisco José de Almeida, da disciplina Introdução ao Método de Elementos Finitos. Nós vamos falar do software que nós vamos usar, que é o Inventor Nastran. Bom, antes de entender um ponto, como é que o software usa a RAM, que é a memória física do computador. Então eu tenho uma parte de memória que o software usa para ele se autocarregar, e a parte que o software de memória que o software usa como área de trabalho dele. Isso é o que ele precisa. Bom, fisicamente, eu tenho uma RAM instalada. Se essa RAM instalada não for suficiente para o software se autocarregar e fazer os cálculos que ele tem que fazer na área de trabalho, ele simplesmente acessa uma parte do HD e usa essa parte do HD como memória. Se ocorrer isso, começa a ficar muito demorada a execução. Por quê? Porque o acesso à RAM é rápido e o acesso à HD é demorado. Só que para o software, para ele não tem diferença do ponto de vista lógico. É tudo memória de acesso para ele. Só que ele vai demorar para acessar o HD, vai ficar muito demorado a análise. Então, eu tenho duas soluções. A primeira solução é diminuir a necessidade de memória na área de trabalho dele, diminuir o tamanho do meu modelo. Por exemplo, otimizando a malha, que nós vamos ver nos capítulos subsequentes. Outra opção é instalar mais RAM no meu computador. Portanto, se eu puder dizer para você, se você quiser tiver dinheiro para comprar uma coisa só, para usar o computador para elementos finitos, invista em RAM. Processamento é importante? Claro. Processamento gráfico é importante? Claro. HD é importante? Claro. Mas o mais importante de fazer por uma coisa só é investir em RAM, porque aí você agiliza a análise, o tempo de análise. Bom, especificamente a área de trabalho, ela tem uma parte que é o espaço que ela usa para dados, geometria do modelo, condições de contorno, material e assim por diante, e uma parte que a gente chama de Scratch, né, que é o rascunho, que o software usa para fazer os cálculos que depois ele vai jogar fora. Então, matriz elementar, matriz de rigidez, cálculos booleanos, as soluções intermediárias e assim por diante. Para você ter ideia de uso de espaço, 1 milhão de graus de liberdade é aproximadamente 1 GB de memória ocupada. Porque se a sua máquina tiver 2 GB, você está com problema. Porque você tem que lembrar que uma parte dessa memória é utilizada pelo sistema operacional. Para ele se carregar, para os dados do sistema operacional e assim por diante. Então não sobra 2 GB já para o programa de elementos finitos. Além disso, dessa parte que sobrou, uma parte ele usa para ele se autocarregar. Então imagina o problema que pode ser isso daqui, né? E em HD, 1 milhão de graus de liberdade é aproximadamente 10 GB. Você fala assim, nossa, mas não é tanto isso. Aí se você faz 5 versões desse modelo, e você sempre vai fazer várias versões, porque o objetivo é otimizar o seu produto, então você faz 5, 10 modelos, se fizer 10 versões, você tem 40 GB de HD, 50 GB de HD utilizados, se for 5 versões. Se forem 10 versões, você tem 100 GB de HD utilizado. Se o seu HD tem 500 GB, já está na hora de começar a se preocupar. Se você tiver 5 projetos, por exemplo, não sobe espaço nem para o sistema operacional mais. Não pode, porque ele já está lá. Né? Você fala assim, 1 milhão de graus de liberdade é muito. Não é. Se você pensar que no mundo tridimensional, cada nó tem 6 graus de liberdade, isso aqui significa que dividir 1 milhão por 6, dá 160 mil nós no modelo. O que não é pouco, mas no mundo real não é um exagero. É lógico que na nossa disciplina nós vamos trabalhar com 500 nós, 300 nós, 1000 nós no máximo. Né? Então não vai haver problema tanto de memória na nossa disciplina. Mas no mundo real, que você faz uma análise mais detalhada, mais aprofundada, para efetivamente otimizar o seu produto, 160 mil nós não é uma coisa que nunca se faz. É bem usual até. Bom, como é que eu executo o software? Eu tenho um modo interativo, em que eu interajo com o software.
manda ele executar um comando, ele executa, mostra para mim que executou, manda executar o comando, ele executa, mostra para mim que executou, e assim por diante. E o modo batch ou lot, em que eu passo para o programa uma sequência de comandos e mando ele executar esses comandos sequencialmente. Eu não preciso ficar na frente do computador clicando toda hora. Das três fases de análise, pré-processamento, processamento e pós-processamento, o pré e o pós-processamento usualmente são modo interativo, porque para mim fazer o pré-processamento, que é modelagem, é difícil eu ter eu conseguir prever todos os comandos que eu vou fazer. Por exemplo, eu fiz a base e depois quero fazer um furo. Mas esse furo eu vou cortar ele da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então eu não preciso ficar tomando todas as decisões antes para fazer um batch, fazer um lote de comando. Então é melhor usar o modo interativo. Manda ele fazer a base, ele faz a base. Manda ele fazer o furo, corta o furo, ele faz o furo e assim sucessivamente. Mesma coisa pós-processamento. Porque eu até sei de antemão, a gente vai falar de decisões preliminares, até sei de antemão o que eu vou precisar. Mas pode ser que eu peça para ver num ponto de vista, num ponto de visão no meu modelo, e talvez um outro um pouquinho diferente seja melhor. E eu vou ver na hora que é um pouquinho melhor. Então é difícil eu prever tudo que eu vou estar também no pós-processamento. É melhor usar o modo interativo. Agora, o processamento, nessa disciplina nós vamos usar também o modo interativo. Vamos clicar, ele vai executar, vai falar que executou, vamos clicar de novo e assim por diante. Mas no mundo real, se eu pensar que, por exemplo, para gerar uma malha de um modelo complexo, eu posso demorar 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. E para executar, eu posso demorar 1 hora, 1 hora e meia, só o software executando as contas. Se eu somar os dois, é mais ou menos 2 horas. Em 2 horas eu vou dar 2 cliques no computador. Então, nesse caso, no mundo real, talvez seja mais interessante eu usar o modo batch. Então eu faço um lote de comandos para o computador, eu falo, ó, gera malha, com tais condições de contorno, executa e mostra, por exemplo, a tensão de von Mises para mim. Aí eu dou Enter e saio no computador. E ele fica lá 2 horas trabalhando. Daqui 2 horas, 2 horas e meia, eu volto a estar lá na tela o que eu quero. E eu economizo ou reutilizo essas 2 horas, 2 horas e meia para outras atividades. Não ficar na frente do computador para dar um clique por hora para ele. Bom, para acessar o evento, é um software de Windows, né? Então, sempre igual. Menu iniciar, vou lá no Autodesk Inventor, entro lá no Autodesk Inventor Professional. Né? Pode ser versão, o que for, é o mesmo procedimento. Para acessar o Nastran, nós na verdade vamos acessar o Nastran de dentro do Inventor, mas se eu quiser acessar o Nastran diretamente, também é um software de Windows, é o mesmo procedimento, menu iniciar, Autodesk Inventor Nastran. Na hora que eu acesso o Inventor, eu vou para o ambiente peça, o ambiente parte em inglês, né? Porque eu vou fazer um modelo sólido. Então ele apresenta uma janela de boas-vindas. E aí nessa janela de entrada do Inventor, eu acesso o ambiente peça ou parte em inglês. No caso do Nastran, na hora que eu acesso o Nastran, ele vai mostrar essa interface para mim. Como eu já disse para você, nós vamos acessar o Nastran por dentro do Inventor, para poder usar a interface do Inventor. Mas se eu quiser acessar direto o Nastran, para ver, por exemplo, os arquivos que estão lá, alguma coisa, essa interface que ele vai mostrar para mim, aí eu vejo a opção que eu quero aqui. Mas efetivamente não vamos usar essa interface, vamos usar direto o Nastran de dentro do Inventor. Bom, uma vez acessado o Inventor, a interface é essa. Nós já conhecemos de disciplinas anteriores. Então, aqui é o botão aplicativo. Aqui é o menu de comandos, estão todos os comandos. Barra de ícones para agilizar o acesso a vários comandos. Árvore de comandos, que é toda a sequência de comandos que foram executados. Janela de visualização, que tem 2 funções. O software mostrar para mim que ele fez o que eu mandei ele fazer. Por exemplo, eu faço uma linha, ele mostra a linha para mim. E eu acessar alguma entidade para atuar em cima dela. Por exemplo, eu quero apagar a linha. Eu vou com o mouse, clico em cima da linha na janela de visualização e mando o software apagar a linha. E a linha de mensagens em que ele me dá a informação do que eu posso fazer a cada instante. Né? O Nastran é a mesma coisa, nós vamos usar a interface do Inventor, então é bem semelhante. Né? O conceito de interface é o mesmo, facilita muito o nosso trabalho, inclusive. Então tem lá o botão aplicativo, menu de comandos, a barra de ícones, a árvore de comandos, que é específica agora para a análise de elementos finitos, mas o conceito é o mesmo.
Janela de visualização, tem o mesmo conceito, ele mostra para mim o que ele fez e eu posso acessar, atuar sobre alguma entidade. Por exemplo, eu quero apagar uma carga, ou eu quero aplicar uma carga, ou eu quero mudar o controle de malha numa linha. Então eu clico na linha e mando ele executar um novo controle de malha, por exemplo. E a linha de mensagens que ele me mostra que eu posso fazer a cada instante. Bom, o botão aplicativo tem nas duas interfaces, né, do Inventor e Nastran. Ele acessa para mim os comandos de arquivos, então novo, abrir, salvar, fechar e assim por diante, né? Exportar, o comando de impressão, se eu quiser imprimir alguma coisa, comando de opções, né? As opções, por exemplo, todas as opções do software, nós vamos ver unidades, como acesso a definir unidade daqui a pouco, é uma das opções, por exemplo, e saída do programa. Dentro do Inventor, no menu de comando especificamente, eu acesso os aplicativos, né, o sub-rotinas dele. Então eu tenho, por exemplo, rotina de modelagem 2D e 3D para me fazer o modelo sólido, os comandos de visualização, acesso ao Nastran, de dentro do Inventor. E no Nastran o conceito é semelhante. Então se eu olhar a barra de ícones no Nastran, então eu vou ter indicação de material, condições de contorno, fixações e cargas, carregamentos, controles de malha e execução de malha, geração da malha, processamento, que é para mandar o software fazer as contas, os cálculos, pós-processamento, que é ver os resultados, e os comandos de visualização, que estão aqui e aqui também, eu vou falar um pouquinho mais daqui. Bom, tanto o Inventor quanto o Inventor Nastran, os comandos de visualização são aqueles que nós já conhecemos de outras disciplinas, não é? Então eu posso ver o wireframe ou sólido, quer dizer, só as arestas ou ele sólido. Posso dar pan, que é a translação do modelo. Posso rotacionar o modelo. Posso ver o tamanho máximo do modelo que cabe na tela. Posso dar um zoom dinâmico, aproximar e afastar o modelo. Isso vale tanto para o Inventor quanto para o Inventor Nastran. Também tem o cubo de visualização nos dois softwares, que me mostra as vistas principais, né? Então eu posso ver vista frontal, vista lateral, vista perspectiva e assim por diante. E a barra de navegação, que também eu tenho os comandos de visualização. Eu tenho aqui e tenho lá na barra de ícones, para facilitar. Tem gente que prefere acessar em um lugar, tem gente que prefere acessar em outro lugar. Então o software me fornece as várias opções. Então tem lá pan, fit, zoom, rotate, do mesmo jeito. Bom, a barra de ícones na parte de modelagem 3D e 2D do Inventor, que nós já conhecemos de outras disciplinas. Então tem lá os comandos de volume, os comandos de superfície, acesso ao sketch, né, para fazer o perfil, e a hora que eu acesso o sketch, a barra de ícones se altera, e aí tem os comandos de sketch, linha, curva, retângulo e assim por diante. Os comandos de cota e os comandos de relacionamento, né? Paralelismo, perpendicularismo, conexão, igualdade e assim por diante. Também dentro do Inventor, como eu disse, eu posso acessar o Nastran. Então eu clico nesse ícone aqui e eu acesso o Inventor Nastran de dentro do Inventor. E a vantagem, como eu disse, é que eu uso a interface que facilita o meu trabalho, né? Bom, acessado o Nastran de dentro do Inventor, a barra de ícones, então, eu tenho a parte de aplicação das condições de contorno, que são as restrições e graus de liberdade, em que eu posso simular praticamente qualquer tipo de fixação, apoio móvel, apoio fixo, engaçamento móvel, engaçamento fixo, simetria, antissimetria. Eu tenho bastante opções, bastante liberdade, bastante flexibilidade para simular fixações no Inventor Nastran. E a parte de carregamentos, em que eu também tenho bastante flexibilidade no Nastran. Posso aplicar cargas concentradas, cargas distribuídas, cargas inerciais, cargas de campo. Então eu tenho bastante opções, o software é bastante completo nesse ponto, na parte de simular condições de contorno, o que é muito importante, nós vamos ver no capítulo devido. Também tem os comandos de malha, então controles de malha e geração da malha.
também na barra de ícones dentro do Inventor Nastran. Tenho o ícone para mandar o software realizar as contas, que é o processamento. Então tem aqui a indicação do material de novo. Ele abre uma janela em que eu defino, eu tenho uma biblioteca bem grande disponível dentro do Inventor Nastran. Eu posso escolher o material que está pré-definido ou posso definir os dados para o material que eu queira. Vamos ver isso também no capítulo devido. E a parte de execução, eu posso escolher o tipo de análise que eu quero. Por exemplo, análise linear, estática, linear, estrutural, análise de modos de vibrar, análise não linear, análise gradiente e assim por diante. E o botão, o ícone para mandar o software realizar os cálculos, que é o solver. No pós-processamento, dentro também do Inventor Nastran, então eu posso acessar os resultados e aí eu tenho várias opções, né? Posso ver deslocamentos, posso ver tensões, posso ver forças de reação no meu modelo e também na parte de tensões, por exemplo, as várias tensões, eu posso ver tensões principais, tensões na direção XYZ, tensões principais, tensão equivalente, tensão de selamento máxima, tensão de von Mises e assim por diante. Tenho várias opções aqui, porque o software apresenta para mim os vários tipos de tensão que eu quiser ver. Os comandos de visualização, então eu tenho acesso a ativar, desativar a visualização das entidades gráficas, então, por exemplo, o modelo sólido, as restrições, os carregamentos, a malha e vários outros. Tanto no Inventor quanto no Inventor Nastran eu tenho auxílio online, é só clicar lá em Help e ele vai trazer para mim um auxílio, tanto no Inventor quanto no Inventor Nastran. É um auxílio bastante completo, tem várias páginas. Tem até, inclusive no caso do Nastran, eu tenho ainda até os conceitos de elementos finitos, se você quiser. O software oferece para você o que é elementos finitos, como é que funciona, qual é o procedimento. Ele te dá bastante informações aqui nos helps dele. A árvore de comandos, tanto no Inventor quanto no Inventor Nastran. No caso do Inventor, eu tenho os comandos de modelagem. No caso do Nastran, eu tenho os comandos de análise para elementos finitos, né? Mas o conceito é o mesmo, todos os comandos que eu tenho executados, né? Eu posso definir unidades de modelo, tanto no Inventor quanto no Inventor Nastran. No caso do Inventor, eu vou em configurações do documento, ele aparece em uma janela e eu posso definir quais as unidades que eu quero, para comprimento, tempo, massa e assim por diante. No caso do Inventor Nastran, o conceito é semelhante, eu acesso o ícone edição, que são opções, vai abrir uma janela aqui e no botão seleciona unidades eu tenho as várias unidades que eu posso utilizar, né? Os vários conjuntos de unidades que eu posso utilizar para ver os resultados, por exemplo. Tanto o Inventor quanto o Inventor Nastran, eu posso abrir e salvar vários padrões gráficos. Então eu posso abrir vários padrões gráficos de outros softwares e eu posso salvar vários padrões gráficos para abrir em outros softwares, né? Então eu tenho a possibilidade de intercambiar informações entre vários softwares. E para sair dos programas, tanto o Inventor quanto o Inventor Nastran, então eu tenho um botão para fechar o arquivo, se eu quiser é só fechar, e para sair do programa, se eu quiser, tanto do Inventor quanto do Inventor Nastran. O conceito é o mesmo. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.